Frequentemente discutimos sobre criar espaços bonitos e acolhedores, mas será que sabemos se o que estamos criando combinará com o restante da casa ou entre si? Hoje vou falar para vocês sobre uma coisa que eu uso muito no canal Decorar Sua Casa. E é um programa para criar plantas em 3D ou em 2D e se chama Home by Me. Eu sei que existem muitos aplicativos que substituem e que você poderia fazer isso pelo celular, mas não encontrei nenhum que eu goste e que seja gratuito. Então eu vou mostrar para vocês este aqui, que pessoalmente sempre funcionou super bem para mim. Eu fiz o banheiro da minha avó com ela, também fiz o apartamento dos meus pais e agora um novo projeto que está na minha cabeça, eu também já fiz em 3D. E por que eu quase sempre crio plantas em 3D? Porque isso me ajuda muito primeiro para estruturar o trabalho, porque posso ver o antes e o depois. Quem dera isso tivesse acabado, mas pelo menos temos isso em mente. Você pode, de uma forma simples, estruturar todos os passos que precisa até chegar a esse ponto. Os materiais, contabilizar todos os materiais que você vai precisar e, acima de tudo, saber se tudo se encaixa e tudo combina. Não apenas os materiais entre si, mas também com os demais ambientes para que tudo esteja em harmonia. Assim, podemos criar não só o nosso ambiente em 3D, mas também criar toda a nossa casa, principalmente. Eu gosto muito para obras grandes, embora eu use para tudo, mas para obras grandes é ótimo para isso, para ver a estrutura completa e combinar materiais. Se estamos reformando a cozinha, podemos pensar, esses azulejos vão combinar bem com os que vou colocar no banheiro. É verdade que não há todos os materiais do mundo, alguns se encaixam melhor e outros menos. Mas isso te permite ter uma perspectiva e ver algo um pouco mais real do seu projeto. Então, no vídeo de hoje eu vou te ensinar a usar o programa, embora eu já adiante que é super fácil, mas principalmente como tirar o máximo proveito dele. Vamos começar. Primeiro, acessamos o site homebime.com, fazemos o cadastro, podemos fazer isso diretamente pelo Google e entramos sem precisar colocar senha nem nada. Então ele nos faz várias perguntas. Aqui já podemos definir se é uma nova construção ou apenas uma reforma, se é um banheiro, uma cozinha, o que for. E depois colocar as medidas, que é muito importante, mas não precisa ser exato porque depois podemos ir modificando. Com a planta finalizada e preenchida, nos deparamos com uma forma retangular ou quadrada. Depende se escolhemos um cômodo ou vários. E depois, clicando nessas linhas que vocês veem, podemos ir ajustando as medidas. Se ficamos com pouco espaço e precisamos de mais, porque na verdade o cômodo é maior, então vamos movendo conforme nossas necessidades. Isso sim, é muito importante colocar as medidas exatas, porque assim, se colocarmos uma cama, podemos reduzir ou aumentar o tamanho da cama para que ela se ajuste exatamente à nossa. Isso é super positivo, porque assim você sabe o espaço restante que ainda tem disponível se tiver as medidas exatas de tudo. Então, a medida do quarto eu recomendo que seja o mais exata ou aproximada possível, assim como a medida do restante. Uma vez que temos isso, o que eu sempre faço em seguida é colocar o piso e as paredes. Podemos fazer isso de uma forma super fácil. Vamos em revestimentos e escolhemos. Bem, entre os milhares e milhares que existem, principalmente de cores, tem muitos, talvez pedra ou tijolo e tal. Não é tão real, mas as cores planas, as cores, digamos, lisas, são o que são. É muito fácil, basta selecionar a parede, colocar e pronto, está feito. Uma vez que temos nossas paredes e o chão, que aliás podemos escolher para o chão, seja imitação de madeira ou um azulejo, temos muitas opções para escolher. Quando vejo que já começa a combinar, então eu vou para os móveis. Na verdade, o que mais me custa quase sempre é escolher as paredes e o chão. Geralmente tenho uma intuição sobre os móveis que quero, mas paredes e chão parecem mentira. Mas é o que eu mais fico pensando no final, por isso começo por aí. Se vocês têm mais dificuldade com os móveis, podem fazer o contrário. Se tiverem um móvel super definido, coloquem o móvel e depois escolham a parede que combine melhor. A questão é que, uma vez que temos as paredes e o chão, eu já começo a colocar as janelas e as portas para ver se não vão atrapalhar. Na hora de colocar os móveis, já aparece quando você coloca uma porta, uma janela como meia abertura, porque, a não ser que seja de correr, essa porta vai atrapalhar e vai interromper a circulação nesse cômodo. Ao posicionar os móveis, é preciso considerar a localização da porta. A janela também, pois se colocarmos um móvel muito alto, ele vai atrapalhar, tirando a luz natural, o que nunca queremos. Então, tendo a porta e a janela, podemos adaptar à medida.
Medimos nossa porta e medimos nossa janela e passamos para nosso programa. E assim tudo se adapta muito mais aos detalhes e tudo fica muito mais real. Nós tentamos fazer com que esse plano se ajuste à realidade o máximo possível. Uma vez que tudo isso está posicionado, vamos para os móveis. Basta clicar na aba de mobiliar e aqui já encontramos as diferentes seções de cada um dos cômodos da nossa casa. Se optarmos por fazer um banheiro, sempre podemos ir à seção correspondente e ver várias ideias. Ou podemos ir ao buscador e procurar o que precisarmos. O que eu gosto muito desse aplicativo é justamente o fato de poder reduzir e ampliar as medidas. Por quê? Porque quando você coloca um móvel e ele não se ajusta à medida, ele sempre fica para fora e pode não se ajustar à realidade. Se você faz mudanças e não mantém as mesmas medidas, já não vejo tanta graça. A graça de criar uma planta é, além de combinar as coisas, que tudo fique nas medidas certas. Assim você sabe quanto espaço disponível lá, se é suficiente para passar, se cabem 2 ou 3 pessoas, etc. Então, poder reduzir ou ampliar os móveis é uma opção super boa. Também podemos mudar as cores dos móveis, isso é perfeito, por exemplo, para a cozinha, porque podemos mudar a cor do móvel e a cor da bancada. E então saber se realmente combina a cor do nosso móvel com a que escolhemos para a bancada, já tendo os azulejos, o móvelzinho com sua cor, com o puxador que também podemos adaptar, o puxador, a bancada. E procurando alguns acessórios que também podemos buscar, coisas decorativas e assim deixar o ambiente mais agradável, mais acolhedor, podemos procurar xícaras, bandejas. De fato, possui todos os acessórios desejados. Ou plantas, que eu gosto muito, as plantas normalmente escolho plantas altas, grandes e as uso para a decoração. Então, poder adicionar esse tipo de acessório deixa tudo ainda mais real. Talvez não encontramos exatamente o móvel que queremos, porque ele tem especificações muito específicas, é de uma loja em particular e é difícil de encontrar. Então sempre podemos buscar algo o mais similar possível e adaptar as medidas pelo menos da mesma cor. E assim, vamos ver se vai combinar com as nossas cadeiras ou com o armário que estamos pensando em colocar. Já digo para vocês que a maior utilidade que eu vejo nesse programa é poder visualizar o projeto de forma um pouco mais real e principalmente te ajudar a planejar toda a sua reforma. Embora também seja muito bom ver tudo pronto e dizer, nossa, como ficou bonito! Então já teríamos nosso plano prontíssimo para começar a trabalhar, que é a parte mais difícil. O plano 3D é muito bom, mas você faz sentadinha e depois vem a atividade, né? É muito prático, eu recomendo totalmente. Se você tem um projeto em mente, coloque ele no papel primeiro e depois comece, mas pelo menos tenha uma ideia geral e global do que você quer. É isso, pessoal, espero que tenham gostado e que tenha sido útil. Até os próximos vídeos.